Meu nome é Sérgio Kenji Roma, eu sou engenheiro agrônomo pela Universidade Federal do Paraná, em Curitiba. Desde o início, logo após formado, eu ingressei na estrutura das organizações da Igreja Messiânica. Me dirigi a uma unidade de produção no município de Atibaia, no interior de São Paulo. Lá fiquei por 3 anos, depois tive uma temporada, passei no Japão, em treinamento, também nos Estados Unidos, e no retorno já vim aqui para a unidade de Ipeúna, no interior de São Paulo também. E aqui dentro desta unidade nós iniciamos como centro de pesquisa. Alguns anos mais tarde fundamos a empresa Corin Agropecuária Limitada. E então eu estive lá desde esse período, de fundação da empresa. Ao longo desses anos passei, diria que por todos os departamentos possíveis dentro da empresa. Atualmente estou como diretor superintendente de uma das empresas do grupo, que é a Corin Agricultura e Meio Ambiente Limitada, que se dedica ao desenvolvimento de bioinsumos para a agricultura. A Corin, ela nasceu dentro do projeto messiânico, A Igreja Messiânica, ela tem como propósito básico a construção ou edificação, das bases para possibilitar a construção de um mundo paradisíaco, ou seja, do paraíso terrestre, onde as pessoas elas estariam livres, dos problemas relacionados à saúde, a conflito, também as condições monetárias também. Dentro disso, a saúde é o início de tudo. Nosso sonho é concretizar as propostas de Mokichi Okada, no que tange aí a construção de um mundo melhor, de um mundo ideal, onde as pessoas são mais espiritualizadas, e que sejam felizes, e que tenham todas as condições para serem felizes. Para isso, precisa de alimentos saudáveis, alimentos mais naturais possíveis, uma alimentação mais natural. E alimentos naturais só podem vir de modelos de produção também saudáveis, naturais. Então, baseado nos princípios da agricultura natural, preconizada por Mokichi Okada, desenvolvemos todo esse empreendimento com um propósito muito claro: gerar alimentos naturais para ser fornecido para as pessoas, para que elas consolidem a sua felicidade. Foram períodos muito árduos no início, tivemos muito contratempo, estavam propondo um modelo altamente disruptivo e inovador, de produção de alimentos, contra algo que já estava sacramentado na ciência agronômica, enfim. O presidente da Igreja Messiânica, à época, o reverendíssimo Tetsuo Watanabe, foi um grande motivador, um inspirador. Então foi muito desafiador. E sem esse incentivo do reverendíssimo Tetsuo Watanabe, eu creio que nenhum de nós conseguiríamos persistir, perseverar. E ao longo desse tempo também tivemos a figura aí do nosso ministro Paulo Oyama. Ele foi, sem dúvida nenhuma, um dos pioneiros da agricultura natural no Brasil. Eu tive a oportunidade de estar diretamente ali servindo aí, a esse projeto juntamente com ele, recebendo aí as orientações dele, muitas broncas também, ele era muito severo, mas foi sem dúvida nenhuma, um grande professor. E na sequência, além de vários outros, o atual presidente, Marco Antônio Batista Rezende, também foi o nosso primeiro diretor aqui dentro da Corin. E, sem dúvida nenhuma, não só o empenho e dedicação dele, mas toda a atenção, o acolhimento que ele nos deu naqueles tempos tão difíceis, eu creio que também não teríamos conseguido estar aqui. Mas mencionando as pessoas que eu relacionei anteriormente, com o reverendíssimo Watanabe, eu tive assim, várias passagens, mas eu creio assim que uma das que bastante marcou assim, a minha trajetória, que foi assim quando ele falou sobre o desejo, que ele tinha de como que seria, ele descreveu, como que seria, por exemplo, o frango, que ele imaginava ser
o ideal, né, para atingir os propósitos deste projeto. Então ele descreveu assim, né, que era algo como se fosse uma carne de frango com o sabor e o aroma daquele frango caipira que a gente comia, criado no quintal, mas que fosse possível escalar isso, né, em dimensões industriais, né, ou seja, em escala de produção comercial. Isso foi muito marcante. Na agricultura também, né, ele descrevia, né, como ele imaginava que fosse o sabor, o que as pessoas sentiriam, né, quando se alimentasse daquele produto. E isso foi assim, quase que uma diretriz, né, para a gente correr atrás e desenvolver e testar e buscar, né, formas de atender esse desejo dele, né. O ministro Paulo Oyama também foi muito marcante, várias situações com ele, mas eu lembro uma em especial que nós tivemos momentos difíceis, né? Porque ao mesmo tempo que precisávamos produzir de forma diferente, mas também precisávamos pagar nossas contas, né? E as despesas vinham, né? Então tinha que dar um jeito de arranjar dinheiro. E então, em função disso, tentamos, né, algumas atividades que não se correlacionava diretamente com esse propósito de levar saúde, né, através dos alimentos. E eu lembro que tinha naquela época uma ervilha toda especial, usada, né, nos pratos mais sofisticados, gourmet, e que tinha um valor muito alto. E nos empenhamos, né, a fazer uma produção disso em escala maior, né, para poder capitalizar. E aí fizemos um plantio bastante grande na época, e aí veio um temporal, né, um vendaval muito forte e colocou aquilo tudo no chão. Perdemos tudo, né? Tudo que tínhamos de dinheiro gastamos ali naquele plantio. Mas ele olhando assim, né, de uma maneira bastante pensativa, né, naquilo, e ele falou assim: eu acho que não é isso que Deus espera, né, do nosso projeto. Ele falou, né, Mokichi Okada falou em alimentos naturais para a saúde das pessoas, né, não em produtos para capitalizar, né. Então a gente teria que, de alguma forma, aprender a se capitalizar produzindo aquilo que era o objetivo, né, natural do projeto. Então isso marcou muito assim, né, o meu pensamento, o meu sentimento, a minha postura, né, em relação aos projetos que até hoje nós temos na CORE, né. E de fato, historicamente, eu percebo que toda vez que saímos dessa linha mestra, algo não dá muito certo, né, algo não rola bem, né. E do presidente atual, né, o Marco Antônio Batista Rezende, eu acho que eu aprendi muito assim, mais da parte humana, né? Ele sempre nos chamava, né, para fazer tudo junto. Independentemente se era de outro departamento, era de outra unidade. Então, assim, havia uma orientação no sentido de trabalharmos de forma integrada, né? Não de uma forma segmentada. E ao final o objetivo é comum, né? Era comum a todos. Até hoje eu utilizo isso, né? Eu sempre trabalho no sentido de todos os departamentos, independentemente se é a função específica daquele departamento ou não, mas de estarem trabalhando, ajudando outros departamentos de uma forma mais integrada. Muitas vezes, né, fazendo regimes, às vezes até de mutirão nos casos de emergência, né? Eu lembro que uns 2 anos atrás tivemos, né, um pedido muito grande e muito repentino. Então fizemos uma escala aqui, né, todo o pessoal do escritório, do laboratório, né, foram todos para a fábrica e ficaram lá até tarde da noite, né, preparando o produto para atender esse pedido, porque era muito importante para a gente naquele momento, né? E tudo isso eu tirei desse convívio com o atual presidente, reverendo Rezende. Meu objetivo dentro da empresa CORE Agricultura e Meio Ambiente, da qual eu lidero atualmente,
é que por meio dessas tecnologias, desses bioinsumos que nós desenvolvemos aqui, e que isso de fato seja útil, né, para a consolidação desse modelo de agricultura proposto por Mokichi Okada, e que isso seja transferido, né, para todos os agricultores deste país e do planeta, né? Que os agricultores, que os nossos produtores de alimentos, né, não só ganhem consciência da importância, da relevância que eles têm nesse nobre objetivo, né, de construir saúde e não construir doenças, né, mas que com isso que eles também consigam se capitalizar devidamente, que eles tenham sustentabilidade e que eles também pratiquem sustentabilidade. Hoje nós temos 2 laboratórios robustos, uma fábrica muito robusta, e estamos agora num desafio de dar mais um passo bastante grande, né? No sentido de evoluirmos mais com essas tecnologias. Hoje temos esses bioinsumos desenvolvidos para a agricultura, para a criação animal, para tratamento de resíduos orgânicos, para tratamento de efluentes, das agroindústrias, por exemplo, né? E com possibilidade até de levar isso para uso doméstico mesmo, né? E eu acredito que neste momento, onde uma quantidade maior de pessoas estiverem mais conscientes, né, dessa necessidade de mudança, isso está acontecendo, né, pelo mundo afora. Se tem algo que a gente nunca deve perder é a esperança, né, de uma humanidade mais justa, né, de uma sociedade mais feliz. Eu creio que creio não, com certeza isso foi o grande sonho de Mokichi Okada, é o grande sonho de Mokichi Okada. Eu creio que a gente faz parte disso, né, a Cori faz parte disso. Eu sou um otimista, né, meio defeituoso por defeito, né? Então eu sempre acredito que tudo pode melhorar, tudo vai melhorar, isso vai aumentar cada vez mais. E neste momento, o mundo vai precisar, né, do que fazemos aqui, eu acredito nisso. O mundo vai precisar das nossas tecnologias, dos nossos conhecimentos, dos nossos aprendizados. Nós acreditamos muito na espiritualidade, na existência do espírito nas coisas, né? Existe uma conexão espiritual entre as pessoas e entre o local, o trabalho, enfim, tudo existe uma conectividade. Então eu acredito que quem se conecta à Cori de alguma maneira, ou como consumidor, ou como colaborador, ou como simpatizante, né? Talvez até mesmo como crítico e concorrente, existe ali uma contribuição, existe uma razão, né, dessa conexão. Temos aí algo aí próximo em torno de mais de 100 mil pessoas que de alguma maneira, né, nesse país, elas se relacionam com a gente, principalmente consumindo nossos produtos, enfim, usufruindo aí de nossas tecnologias. E eu acho que essa rede, né, que alimenta, né, as energias, que nos manda aí bons fluidos e que faz com que a espiritualidade de tudo isso, né, cresça e possamos então cada vez mais concretizar nossos propósitos. Eu acho que a Cori é a minha casa, é a minha família. Minha família, né, meus filhos, minha esposa vivenciou muito, né, esses 31 anos de Cori. Com certeza eles também se sentem, né, bastante envolvidos, né, junto comigo na Cori. Se somar todas as horas da minha vida, eu acho que eu passei mais dentro da Cori do que dentro da minha própria casa. Então, eu diria que a Cori, em uma palavra, é a minha casa.